E aí agora a gente está de volta. Hoje a gente vai ter uma entrevista com um bate-papo, na verdade, né, com a secretária de Turismo, a Vanessa Mendonça. Esperando ela entrar aqui. Boa noite, vou dando boa noite para todo mundo, para a Daniela, para o Edu Souza, para a Annelise, todo mundo aí acenando pra gente. Tudo bem, gente? Estamos entrando agora, daqui a pouquinho, com um bate-papo com a secretária que acabou de entrar. E aí pedi para a secretária Vanessa Mendonça DF, ela só vai aceitar aqui a nossa, convidar para se juntar aqui com a gente. Vamos lá. Tantã. Uma aguardando um pouquinho. Esse bate-papo sobre hoje é muito importante para o pessoal do turismo aqui no Distrito Federal. A gente vai falar um pouquinho sobre quais são as perspectivas da Secretaria de Turismo, do governo, para os caminhos do Planalto Central, saber o que está acontecendo, o que já aconteceu. Vamos dar uma atualizada também sobre o cenário do turismo aqui no DF, nesse bate-papo com a secretária. Autorizei aqui a vinda dela. Vamos ver o que está acontecendo. Lembrando que vai estar sempre ativado, tá bom, gente? A parte que te perguntas. Tamo juntas! Tudo bem, secretária? Pronto, agora sim. Agora sim, É gente. uma jornada, é sempre uma viagem. Eu tava falando exatamente sobre isso com meus amigos. Gente, a gente fala de viagem, das dificuldades, das jornadas. A vida é uma grande Sim, viagem. A gente enfrenta as pedras no meio do caminho, mas a gente vai tocando, né? exatamente. Agora tá tudo certo, tudo tranquilo. Maravilha. Sejam bem-vindos aí todo mundo que está aqui nessa live, pessoal da caminhada, da bicicleta, os empresários do setor de turismo, tá bom? Sejam todos bem-vindos. A gente vai começar esse bate-papo. E, secretária, vamos começar essa conversa até atualizando, porque na conversa passada a gente estava pensando, poxa, abriu o shopping, mas não abriu um parque, não abriu alguns lugares turísticos. Como é que está hoje, só para atualizar mesmo, a situação dos destinos turísticos, tanto às vezes um parque, mas quanto alguns monumentos, quais são as perspectivas? Como é que está hoje a situação do turismo no DF? Bem, primeiramente, Bárbara, é um prazer muito grande conversar com você, estar aqui com todas as pessoas aqui que estão nos ouvindo, que têm esse interesse pelo turismo. E o turismo, ele representa, são mais de 50 atividades, né, do setor produtivo. Então, nós temos uma cadeia produtiva muito importante, muito forte em todo o Brasil e no mundo, né? Apesar do nosso país ainda ocupar, em relação aos outros países, né, uma participação ainda pequena, nós tivemos nesses últimos 10, 15 anos, né? Nós tivemos o mesmo número de turistas estrangeiros, a volta de 6 milhões, isso não avançou, apesar de todo o potencial que nós temos, especialmente em recursos naturais, né? Nós somos número 1 no mundo em recursos naturais. Então, se a gente traz isso para a nossa realidade de Brasil local e de Brasília, já entra muito nesse eixo que nós vamos desenvolver aqui, que nós vamos tratar. Mas falando do turismo desde o início da pandemia, nós já saímos na frente, Bárbara, como destino, com as medidas que o nosso governador implementou, né? Desde o primeiro momento, com o isolamento social, fomos a primeira cidade no país, né? E isso nos deu essa segurança que nós ainda, evidentemente, passando, né, por toda essa Uhum. pandemia estamos vivendo, mas se nós olharmos hoje os demais estados, Brasília, graças a Deus, tem uma posição que leva, nos dá uma segurança muito maior. E eu já sinto claramente esse nosso posicionamento nas minhas lives, nas minhas tratativas com o Ministério do Turismo, com a Embratur, com todos os estados pelas reuniões no Fornatur, quando nós apresentamos, os secretários de Estado apresentam a realidade de cada um dos mercados, né, da população no combate à Covid e os números, né, nós estamos numa situação melhor, muito mais segura, o que não quer dizer que nós podemos, de alguma forma, imaginar que há uma possibilidade de não nos cuidarmos. Nós sabemos que Sem dúvida. esse momento é muito delicado, nós temos até o final do mês uma tendência de crescimento real. Então, mais do que nunca, apesar de algumas atividades começarem já a se movimentar, nós temos que triplicar o cuidado com cada um de nós. Precisamos trabalhar, estamos trabalhando muito, triplo, por 3, 4 vezes mais, mas com muita segurança para que a gente possa superar. Desde o início desse processo da pandemia, nós iniciamos um movimento Juntos pelo Brasil e Juntos pelo Turismo.
Ele é composto por 22 entidades que compõem o Conselho de Desenvolvimento do Turismo, do conselho esse que eu presido, e essas entidades elas representam todos os setores produtivos. Então, a Associação Brasileira da Indústria, dando alguns exemplos, né? Associação Aham. Brasileira da Indústria Hoteleira, eventos, agência de viagens, o receptivo, enfim, são todos os setores produtivos, são entidades aí que contemplam empresários e associados, algumas em centenas e outras em milhares, né, como a Associação a Brasel dos bares e restaurantes, o próprio sindicato que faz parte da Federação do Comércio que está conosco, né, que é bares e restaurantes também. Enfim, o setor sentiu muito, um dos setores mais impactados, né, Não, não em tenho. todo o Foi o mundo, turismo. e que requer agora, mais do que nunca, Bárbara, eu tenho dito isso sempre, muita união, muita ação e muita providência. Né? O nosso prazo não existe mais médio e longo prazo, o momento é agora, né? Nós estamos trabalhando para que a gente possa, eu tenho dito muito isso, continuar fazendo o que nós sabemos e precisamos e amamos fazer, mas de uma forma diferente. Nesse momento, realmente ele nos pede isso, né? Essa inovação em tudo. E a gente está a gente tá vendo essa união muito grande, né? Assim, e eu acho que um exemplo claro disso é o Caminhos do Planalto Central, secretária, porque você vê, olha a diversidade que tem. O pessoal até me chamou a atenção ali nos comentários, os guias de turismo também, porque tanta gente envolvida nesse caminho, de caminhante, de trilheiro, de empresário de grandes espaços, né, para receber esse turista, esse peregrino que quiser andar, né, esse caminhante ou ciclista, o pessoal do centro de Brasília, porque tem uma trilha que passa ali pelo centro, né? A gente estava conversando sobre o turismo cívico. E aí nessa proposta mesmo, né? Como é que você enxerga que o Caminhos do Planalto Central ele pode assim, ser um diferencial? Porque quando abrirem esse turismo, o pessoal vai querer, inicialmente, conhecer o próprio quintal, sabe? E o pessoal do Brasil vai querer conhecer, a gente vai se conhecer melhor, né? Até porque quando a gente está vendo o dólar, o euro nas alturas, e assim, como é que a Secretaria de Turismo enxerga o Caminhos do Planalto Central nessa proposta de reabertura, de redescobrimento do que é nosso, desse turismo interno, desse turismo regional, nacional? Desde o início do nosso trabalho, nessa gestão, toda a modelagem da secretaria ela foi desenhada por produtos, por eixos, por segmentos do turismo. Com que objetivo? Para que a percepção de Brasília como destino turístico ela possa ser ampliada, né? Ainda essa visão de Brasília como área, como um destino administrativo, né? Ela é muito limitada, mas infelizmente é o que mais nessas últimas décadas é o posicionamento mais firme que se tem, né? Então, desde o início do nosso trabalho, no primeiro momento, claro que nós começamos já na estruturação. Precisávamos cuidar dos nossos espaços, todos fechados, né? O Centro de Atendimento ao Turista, Casa de Chás, a Sul, Asa Norte, aeroporto, rodoviária, Torre Digital, não funcionavam, o que já deixa um gargalo gigantesco no momento que você não tem, não só por atender o turista, mas um espaço que você pode ativar. Por exemplo, o que nós fizemos com o Caminho do Planalto Central, nós fizemos o lançamento, você estava conosco, aliás, nossa embaixadora do Com muito turismo, amor. do ecoturismo, será sempre. Nós fizemos aquele evento lindo na Praça, né, dos Três Poderes, lá na Casa de Chá, recebendo, né, foi um dos momentos mais emocionantes e mais lindos, foi o lançamento desse projeto. Os caminhantes, né, caminhando ali pela esplanada toda, a Heron, que chegou com todos os seus cavalos, os ciclistas, né, o Márcio do Revas e você, e todo mundo, e de repente a gente estava no meio da Praça dos Três Poderes, lançando 400 quilômetros de trilha na capital do país. Então, isso é de uma riqueza, né? É de uma beleza. E isso gera, aqui falando já dos guias, que a Maria José estava conosco hoje cedo, viu, na videoconferência, eles estão sempre com a gente. Isso movimenta uma cadeia produtiva, né? Geração de emprego, geração de renda para vários setores, a possibilidade, principalmente nesse caso, da comunidade que vive naquele local, ela também se desenvolver, que no momento que a gente abre uma trilha, no momento que a gente estrutura,
Aí a gente tem a oportunidade de qualificar, de fazer com que essas pessoas tenham uma condição até de se manter no local que elas estão. Então, Perfeito. a De trilha ela é preservar aquele maravilhosa. espaço, de sustentabilidade, Exato, né? Que é lindo também. E a gente estava conversando isso na live passada, assim, a questão de você preservar o espaço, né? Quando você valoriza, quando você exatamente. conhece, você preserva. E vai mais gente para esse movimento para preservar. E aí, nesse sentido, assim, como é que tem sido essas reuniões de ações que vão ser feitas já no segundo, agora que a gente está entrando no segundo semestre, daqui a pouquinho, para a valorização dos caminhos ou então dos lugares por onde o caminho passa? Tem novidade por aí? Como é Bárbara, que a gente está? esse trabalho nós iniciamos no ano passado e assim eu tive algumas experiências que foram muito positivas nesse sentido de mostrar essa Brasília que é muito mais do que as pessoas imaginam. Ótimo. Nós começamos a produzir uma série de vídeos e de material mostrando essas atividades, esses diversos setores do turismo, né? Então, a rota do turismo pedagógico, a rota do caminho do Planalto Central, a rota arquitetônica, a rota cultural. E em todos os eventos, nós conseguimos no ano passado participar das feiras nacionais pelo Ministério do Turismo Ótimo. e participamos de 2 feiras internacionais com a Embratur. E nessas nós levamos os nossos vídeos produzidos pela secretaria, mas diga-se de passagem, minha equipe é maravilhosa, os vídeos foram Não, muito bem tão produzidos lindos, lindos, e super bem colocamos em editados. inglês. E aí nós tivemos em 2 oportunidades, uma em Buenos Aires e uma outra em Londres. E o que eu mostrei não é essa Brasília que as pessoas acham, né? É a nossa cidade. E eu comecei por 2 pilares, os 2 pilares que foram os meus principais. O ecoturismo, essa diversidade, né, de parques, de trilhas, de cachoeiras, de tudo que a gente tem, e o turismo arquitetônico. E me reuni, por exemplo, em Buenos Aires com 22 operadoras, que ficaram absolutamente encantadas com essa nossa cidade, que é essa cidade que a gente sabe que existe, que precisa ser explorada, né? Precisa ser apresentada. E o potencial real que nós temos, o mundo todo está buscando experiência. Eu vou fazer É, um corte antes da pandemia e depois da pandemia. Mas o que o mundo hoje procura, né, é quando ele vai buscar um destino. O exemplo de Buenos Aires. Se o Brasil tem 6 milhões de turistas estrangeiros, 2 milhões e meio são argentinos. Os 2 milhões e meio, ou olha seja, o só. principal país emissor. Esse argentino, ele tem, nos últimos anos, sempre procurado sol e praia. No entanto, as últimas pesquisas, inclusive realizadas pela Embratur, apontaram que no Brasil eles já procuram outras experiências para conhecer os roteiros arquitetônicos, para vivenciar rotas com o ecoturismo, para poder turismo de aventura. Oh, Então, nós focamos todo o esforço para isso, que são esses eixos que a gente precisa identificar para colocar realmente o que nós temos como produto. E aí tem muito essa visão nossa mercadológica, né? Que eu costumo dizer muito para a minha equipe, assim, não adianta só a gente informar, achar que tem uma rota. Para ela virar rota, ela tem que virar um produto. Eu tenho que embalar como produto e uma operadora tem que ter o desejo de comercializar. Aí vai para uma prateleira. Aí realmente a gente tem condição de afirmar que tem um produto, tem uma rota e vender isso. E são essas pontas que nós, desde o primeiro dia de gestão, mas especialmente agora, nós reunimos dentro desse movimento, Juntos para o Brasil e Juntos pelo Turismo. A iniciativa privada, quem vende, a operadora, a agência de turismo, o empresário, quem está criando a rota e colocar todo mundo junto para que a gente possa subir o produto na prateleira, né? E nesse sentido, Caminhos do Planalto Central tem tudo a ver, porque a gente pode pegar, né, secretário? É uma rota do cavalo, é uma experiência de yoga. O pessoal do Lago Oeste, eu vivo no Lago Oeste, eu amo aquele. Eu já morei lá na Rua 3 do Lago Oeste, sou apaixonada, ainda pretendo um dia voltar para aquele cantinho, porque lá tem um turismo, a gente tem um turismo místico ali no Paraíso na Terra, em outras regiões. Então, assim, são experiências que as pessoas vão cada vez mais. Se já era antes da pandemia, agora é que o Caminhos do Planalto Central, junto com a Secretaria de Turismo, está querendo buscar essa coisa da experiência, desse novo turismo que está vindo. É um prato cheio, né, para tudo isso, para juntar
esses dois? A minha história com Caminhos do Planalto Central, ela precede até um pouquinho, até começou antes da Secretaria de Turismo, iniciou ainda lá no Ministério do Turismo, num convênio que foi assinado entre o Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente, à época, para as rotas de longo curso, e o Caminhos do Planalto Central estava lá, né? Também, que é a Rota dos Goiáses, a gente tem aqui Brasília, né? O Caminho de Cora, Chapada, tudo isso dentro, né, desses grandes eixos, mas a tendência é que nós tenhamos agora já, eu espero final de junho, julho, o turismo interno como grande alavancador para que o nosso setor do turismo efetivamente comece a operar, né? Então, nesse sentido, hoje, inclusive, pela manhã, nós realizamos o nosso grupo de trabalho foi composto, o tema foi as rotas turísticas, e nós tínhamos lá o representante, o João estava conosco, Caminhos do Planalto Central, Viva Lago Oeste, Rebas, que são pessoas que têm, têm feito ao longo das suas vidas, né? Aham. Por Brasília, ações fantásticas, que é justamente ressignificar, sabe, os espaços, né? Olha o trabalho do Rebas, a gente imaginar quantas trilhas e opções nós temos aqui que a gente pode oferecer, né? Eu quero chamar a atenção que o nosso movimento hoje não é para chamar atenção para Brasília só para esse estrangeiro, esse visitante que está fora, para a nossa própria população. Para a nossa população. Nós É. temos essa distância, eu falo que são as famosas barreiras invisíveis, né? Porque janeiro, fevereiro, praticamente eu fui a 2, 3 RAs todos os dias. E muito disso, né? Eu me reunia com os representantes dos movimentos culturais, o presidente da feira, por exemplo, da Ceilândia, com os meninos lá de um determinado grupo de dança, e todos numa mesma mesa. E aí eu chamava exatamente isso, dessas barreiras invisíveis. Assim, estamos na Ceilândia e o plano parece que está assim, a 3.000 quilômetros daqui, Não, porque essa é conexão é que a gente precisa, mostrar, sabe? é mostrar a riqueza que a gente tem mesmo e conectar Exatamente. essas pessoas, né? Conectar o pessoal que está lá para o plano piloto, o pessoal que está no plano piloto para conhecer essa riqueza. E uma das ações que vocês fizeram recentemente, né, que a gente colocou, a gente não vai ter como colocar aqui o QR Code, mas foi esse tour virtual, que assim, o que eu recebi de gente, Bárbara, você conhecia esse espaço? Você não está vendo isso aqui? Me leva lá nesse lugar, porque as pessoas não conhecem, assim, Não conhece, e não aquela conhece. serra linda, aquela, o pessoal falou que Chapada da Contagem. Tem uma região riquíssima para a gente conhecer, né? E tanto de Riquíssimo. paisagem, quanto eu acho assim, e não sei como é, queria saber de você também, secretário, como é que tá para venda de produtos, porque é o que você falou, quando o pessoal me procura me pedindo indicação, o pessoal de fora, mas vem cá, tem estrutura? Aí eu até alguém perguntou aqui, quando é que vai ter um camping mais hotel, como é que eu vou saber isso? Então, assim, como é que a secretaria está trabalhando isso? A questão de camping, de produtos nossos, do Cerrado, essa coisa mais regional, que só tem aqui, que não vai achar em outro lugar. Como é que está isso, secretária? Olha, nós estamos. Vou dar um exemplo muito prático, né? Porque nós somos muito de ação mesmo. Eu costumo dizer que o feito é melhor do que o perfeito. A gente tem que Não. começar. Porque senão, entrar na gestão só, nós vamos escrever 10 livros com Fazer 20 sugestões de grupos de como vai trabalho. funcionar alguma coisa, né? Nós temos que. Até porque nós já temos muita coisa boa feita. Assim. A gente tem, por exemplo, falei do Rebas, estou falando do Caminhos do Planalto Central, estou falando do Viva Lago Oeste, né? E aí eu poderia citar Tem a pessoa da Serrinha, do a Lago Rota do Norte, Cavalo, Rota do enfim, Cavalo, de uma ponta a são outra a gente tem, de uma vários ponta a produtos que outra. estão prontos, né? O que falta, né? Se aquilo que eu falei até agora há pouco, mas aí eu vou trazer um pouquinho para a pandemia, porque a gente tem que contextualizar, não tem outra forma. O artesanato também faz parte aqui da nossa secretaria e desde também do início da nossa gestão ele é prioridade. Nós temos mais ou menos 11.000 artesãos com carteiras emitidas pela secretaria. Então, é um Uou. setor extremamente importante. O artesão e a artesã vive do seu trabalho e no ano passado, Bárbara, ao longo de todo o ano, a condição
para a secretaria participar de qualquer evento ou de apoiar o espaço do artesão. Então, as pessoas já sabem disso. Assim, nós vamos fazer um evento, a Secretaria de Turismo assina. Mas tem que ter o espaço do artesão, tem que ter o espaço para o artesão vender. E nós conseguimos, até o último dia de dezembro, chegar a quase R$ 1 milhão de produtos que os artesãos venderam. Nós colocamos, inclusive, no bandeirão, na última troca da bandeira, até o Ralph Braga estava falando hoje lá no nosso grupo de trabalho, o quanto foi importante o Viva Lagoeste entrar no bandeirão com a gente, ali no gramado da praça. Nós abrimos um espaço grande e daí os produtores do Viva Lagoeste foram vender na troca da bandeira, assim como os nossos artesãos. E o artesão parou de vender, porque se nós paramos de fazer o evento não tem nada. O que nós fizemos? Nós reunimos 3 plataformas digitais, convidamos, porque nós não somos a iniciativa privada, eu não posso vender o produto, mas a gente quer que esse produto tenha a sua capilaridade e a prateleira certa. É isso que nós queremos que tenha, né? E aí nós, então, chamamos essas 3 plataformas, os presidentes das associações dos artesãos e alguns artesãos, para que eles avaliassem. Mas nós lideramos todo o processo, chamamos todas as plataformas, apresentamos e eles escolheram a Square City, do Visit Brasília. E lá, Bárbara, nós temos quase 300 artesãs e artesãos já cadastrados, que é um movimento muito importante. Eu sempre quero fortalecer e chamar todo mundo para conhecer e comprar os produtos, porque é importante. Imagina, vou dar o exemplo da Dona Antônia. A Dona Antônia é uma artesã de 82 anos que participa, inclusive, do Bandeirão com a sua banquinha e que tem netos e que tem filhos. E que daí, nessa videoconferência, a gente sempre estimula, olha, vocês estão em casa, tem netos, tem filhos, fotografa o produto, sobe na plataforma, porque não é só na pandemia. Passado isso, nós temos que encarar, e principalmente as pessoas que às vezes têm mais dificuldade, que mudou a forma de consumo. Elas são importantes. Aí, trazendo para a realidade do nosso setor agora, da mesma forma, como é que nós vamos estimular uma pessoa a desejar fazer aquela trilha? Está aí o Brasília Tour Virtual, né? Que a gente tem essa condição de mostrar como é que é essa jornada, como é que isso tudo vai funcionar. Hoje pela manhã nós estávamos com Viagem Brasília, que é uma outra plataforma, né? Que é da Voitur, do Carlos Alberto, que é uma operadora que está pronta. Por que nós reunimos todos esses setores? Para dizer, olha, sua rota está pronta, vamos subir numa plataforma, ele é operador, ele vai vender. Então, nós precisamos cada vez mais fazer essas conexões e gerar negócio, gerar renda, fazer com que deixe de ser só uma rota, porque ela tem ali geograficamente, né? Ela foi traçada, mas que ela vire um produto. E aí entra a estruturação, a qualificação, que é importantíssima, e a promoção. Esses 3 eixos, eles têm que compor, né? Com um objetivo que eu acho que tem sido muito a minha visão, cada vez mais, de transformar esse local. Nós temos quase 70% da área em Brasília rural, né? Nosso território. Se nós seguimos na estruturação, como nós vamos fazer agora na Rota do Cavalo, vou dar um exemplo da Rota do Cavalo. Não, e é bom porque a Rota do Cavalo está dentro do Caminhos do Planalto Central. Está dentro do Caminho do Planalto Central. Nós conseguimos um recurso de uma emenda que foi destinada para a Rota do Cavalo, estruturamos um plano de trabalho com uma série de encontros de qualificação, né, de todo o setor produtivo e de sinalização. Nós vamos produzir 53 placas, mas não são placas. Eu busquei a referência pelo ICMBio, modelos de placas que o Pedro, inclusive agora está morando no Equador, que era do ICMBio aqui, nos apresentaram modelos mesmo, como os grandes parques, né, nacionais usam. Como o Parque Nacional de Brasília tem, que são aquelas maiores, bem padronizadas. Aquelas do Parque Nacional. Né? E de sinalização na estrada, de sinalização da rota e de qualificação de toda a cadeia produtiva que compõe ali
né? O restaurante, eu esqueci agora, gente, aquele maravilhoso que tem lá, eu sempre me esqueço do Cana nome. Brava? Cana... Isso, né? eu esqueci aqui agora o nome, às vezes alguém nos ajude aqui. É, mas é isso. Então, e por quê? Porque dessa forma a gente consegue fazer com que essas pessoas elas permaneçam aonde elas estão. Elas tenham condição, as cavernas do Cerrado. Estou lendo aqui as mensagens. De poder se fixar, né, naquela comunidade e desenvolver. O turismo tem essa capacidade, né? Ainda Tem. que, claro, sempre considerando que nós estamos vivendo e vamos seguindo uma nova realidade. Não vai nos impedir de realizar. Nós só vamos ter formas diferentes para que os protocolos, né, para passar agora mais do que nunca a segurança como destino, né? Muito importante isso, e nós estamos trabalhando fortemente também nesse Nessa sentido. qualificação, né? Nessa área, né? Muito. Muito legal. Secretária, deu um nosso fim, mas eu vou só ler alguns comentários aqui, Olha, o ver o Márcio PST, uma já pergunta. disse É o aqui, Cana ó, Brava mesmo, né? Cana Brava. Mas olha aqui, ó, a Cida tá lembrando, tem o Trem da Serra também na região de Sobradinho, que é Sim, a minha praia ali, que é maravilhoso também, maravilhoso. Trem da Serra, momento de criar pontes. Ih, secretária, sua câmera desligou, você tá ouvindo a gente? Eu estou ouvindo, Ah, desligou? ficou tudo preto, ficou tudo preto aqui. Mas eu vou continuando enquanto isso, enquanto a gente volta, eu Sim. vou lendo aqui os comentários. Teremos recurso para sinalizar os 400 quilômetros. É aos poucos, né, secretário? Como a gente tinha conversado no começo, né, essa questão de sinalização, de recursos, de montar o produto, como a senhora falou, né? Sim, voltei. Que bom, não sei, Voltou. mas voltamos aqui. Que é vender como um produto, né? Que vai envolver tudo isso, Nós né? começamos com o João mesmo desde o iniciozinho, né? Com recursos próprios mesmo. Eu citei esse programa porque esse recurso ele veio por meio de uma emenda do deputado distrital Eduardo Pedrosa, que apoia muito o turismo, né? Ele é o presidente Ótimo. da comissão de turismo na Câmara Distrital. Então é um apoio muito grande que nós temos aqui. Eu aproveito para agradecê-lo, porque ele está sempre muito disponível para colaborar conosco. E nós iniciamos a sinalização, fizemos lá na Torre Digital a doação dos sprays, para os voluntários atuarem também, e desejamos sim obter recurso para poder sinalizar toda essa rota. Este é o nosso objetivo. Nós assinamos um termo de cooperação, foi justamente esse evento lá na Praça dos Três Poderes. E também é importante destacar, Bárbara, esse trabalho do Caminhos do Planalto Central, eu conto com o apoio de todas as secretarias do governo. Ah, Nós trabalhamos de uma forma muito integrada. Então, a Nova CAP, ela atua diretamente conosco, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Obras, o próprio DER, né, o DETRAN. Então, Ibram, é todos tanta gente. eles, nossa, o IBRAM, a Secretaria do Meio Ambiente, são parceiros São, mesmo. A gente tem nesse governo uma realidade que faz muita diferença. Então, quando nós começamos a atuar por lá, que foi necessário abrir as trilhas, a gente pôde contar com os equipamentos. Então, tudo isso está no nosso plano de trabalho. Nós temos um plano de trabalho do Caminhos do Planalto Central estruturado, e o nosso objetivo era de sinalizar essa rota até o final desse ano, né? É claro que muda um pouco, mas mudou. o mais importante eu acho que a informação mais importante para todos que estão aqui nos ouvindo é que nós temos um projeto que foi elaborado com toda a equipe, né, com a Heron, com o João e Rafael, enfim, são várias pessoas envolvidas, a Lúcia. Foram vários encontros e inúmeras reuniões muito produtivas, inclusive hoje cedo mais uma. Eu estou olhando a marquinha aqui ao lado, aqui no alto. Eu sou absolutamente apaixonada por essa marca do Caminhos do Planalto Central. Totalmente. E o João, Também, gente, é lindo. eu falo até assim, o momento que eu descobri o João foi muito engraçado, até foi bem interessante. Nós estávamos numa reunião muito formal na Federação do Comércio, com todas as entidades,
eu terminava a minha fala e o João sentado do outro lado, assim, daquela grande mesa, e de repente ele tira de uma sacola essa marca. Quando eu olhei, ele vai se lembrar disso, ele deve estar aqui nos ouvindo. Tá aqui, ele mandou um oi pra gente. Que ele começou a falar, eu falei, meu Deus do céu, onde é que você estava? Que bom que você apareceu. Eu vi a marca com a torre digital, e como eu participei lá atrás dessa assinatura do Ministério do Turismo com o do Meio Ambiente, então, quando ele falou do projeto, eu falei, é nosso, nós já adotamos, nós vamos fazer, nós vamos realizar, e graças a Deus a gente tem conseguido, né, avançar. Não, eu tenho e reuni uma galera muito linda, assim, tanto que eu já conto essa Muito. história, vou contar 1000 vezes. Quando eu comecei a ver esse movimento, quando eu comecei a ver o pessoal envolvido, que eu era apaixonada, assim, que é isso, é meio ambiente, é turismo, é tudo que eu amo, a história, o pessoal de Planaltina que tem um trabalho com a história do Distrito Nossa, Federal fantástico. antes de Brasília, que é muito importante, e estava envolvido, eu falei, meu Deus, eu quero. Quando o João chegou para me convidar, eu quase chorando, que lindo! É, com prazer. É Mas incrível. enfim, é uma turma muito linda. A gente sempre reforça aqui, viu, gente? Caso você está entrando por aqui a primeira vez, a gente sempre está aberto para voluntários no Caminhos do Planalto Central, só mandar um direct por aqui. E eu queria saber também, secretária, se puder deixar também os contatos, assim, para quem ou for um guia, quiser, ou for uma artesã, quiser saber mais sobre os projetos, for dono de algum empreendimento, quiser saber mais, é o quê? É o Instagram, é o site da Secretaria de Turismo? Quais são os caminhos para se contactar com Olha, a nós Secretaria? somos, minha equipe e eu somos absolutamente acessíveis, gente. Assim, eu digo isso porque é a forma como a gente trabalha mesmo. Eu estou com várias pessoas aqui, o Newton eu já vi que já passou, a Catarina. Podem informar nossos números de contato. A secretaria está sempre de Ótimo. O setor já está portas aqui colocando aqui, ó, abertas. tudo, Desculpa Ó, o Brasília, os tour é links já tour estão aqui. virtual, né? O Brasília é tour virtual. Mas o João está aqui, mandou. Obrigada, João. Entusiasmo, vocês que me trazem esse entusiasmo maravilhoso. E é isso. Olha, nós fizemos aquele evento que você estava conosco, nossa embaixadora. E a gente tem esse vídeo, eu vou compartilhar, porque ele é Ótimo, vou compartilhar amanhã emocionante. também. É Também vou emocionante. colocar no feed. Tem uma aérea, Bárbara, que a gente enxerga as pessoas descendo a esplanada, aqueles vários grupos, né? De todas as formas, cavalo, bicicleta, caminhando, e chegando todo mundo ali. Assim, eu acredito muito que essa é a essência de Brasília. Brasília nasceu assim. Brasília nasceu de milhares de brasileiros que chegaram aqui e não sabiam nem o que iam fazer. E aquele momento ali da chegada, para mim, eu olhava aquilo ali assim no meio e falei, meu Deus do céu, a cidade está se ressignificando, entendendo a sua importância, esse sentimento de pertencimento, que é o que eu mais tenho colocado também, sabe, Bárbara? Já no ano passado eu tive algumas oportunidades assim de falar disso. Tive em Capitólio uma situação muito interessante, que eu compunha lá o dispositivo e subiu um político na minha frente e falou menos Brasília e mais Brasil. E eu, graças a Deus, ia falar depois dele, estava com uma apresentação deslumbrante, com as imagens lindas, mostrando os nossos programas todos. Ele sentou, eram 1.500 prefeitos sentados no auditório. Eu fiz a seguinte pergunta: Brasília é a capital de quem aqui dentro desse auditório? Com aquele silêncio. Eu olhava para mim com o olho desse tamanho. Falei, então, se o senhor quer falar que menos corrupção, fale menos corrupção. Não coloque para a nossa cidade Nossa, esses isso dói. adjetivos. Não somos nós, são vocês que trazem isso. Então, por que Brasília? Ninguém fala menos Washington, sabe? Não é assim que as pessoas tratam esses destinos. Então, nos respeite, né? E eu acho que isso tem que estar muito em cada um de nós mesmo, sabe? Nós Assim, todos nós, ó, esses 48%, 49 pessoas que estão agora aqui nessa live, por exemplo, são porta-vozes de Brasília, são representantes de A Brasília, Samanta né? Que é Salum, eu uma já vi que ela união. passou por aqui. É, Samanta está aqui conosco, né? Mexeu com é, Brasília, ele mexeu mexeu. comigo. Ela É está isso. aqui conosco. E É, é isso, assim, nós sabemos a importância. E pelo olhar do turismo, esse é o nosso objetivo, é mostrar essa diversidade. Eu já várias vezes, o João sabe disso, eu comentei isso com ele, quando eu falo os 400 quilômetros que Brasília tem de trilha, as pessoas falam, o quê? Dentro de Brasília? não dá. Como? Não é possível, né? Mas aí a gente fala também que é a maior área tombada do mundo. E a gente fala também que é o maior lago urbano do mundo.
E as pessoas olham e falam, mas espera aí, Brasília é Nossa! isso, né? Eu fui no, E o nosso Japão trabalho mostrando os é esse. slides de Brasília, do que tinha de cachoeira, de outras coisas. E os japoneses, tinham outras pessoas de outros lugares, não ficavam. Oh! Eu pensei que a Brasília primeiro era só Cristo Redentor, Pantanal, no máximo, sei lá, uma praia ali em outro lugar. Eu, não, gente, a gente é nosso isso aqui, é o meu centro-oeste, é o que eu defendo assim, ardentemente. E a gente está aqui para realmente revelar essas nossas riquezas, né, secretária? Juntos. Com certeza, Bárbara. Eu convido também, quem ainda não viu o filme que nós fizemos, está no nosso Instagram, do dia 21 de abril. Perfeito. Ele tem mais ou menos 3 minutos com imagens deslumbrantes da nossa cidade, né? Foram captadas, foram produzidas por nossa equipe e aí uma produtora e um diretor foram contratados para fazer. É um vídeo lindo que mostra inúmeras cenas das nossas cachoeiras e dos parques, né? Quantos parques nós temos em Brasília, né? Agora abrimos os 17, mas quantas a nossa área, né? Toda ela, É. o que a gente tem nas quadras, a cidade é muito absolutamente urbanizada, a gente tem tudo isso, né? Muito fortemente na nossa cidade também, essa possibilidade de poder conviver com a natureza, né? Você desce do seu prédio e você está no meio de toda essa paisagem. Isso também é um diferencial muito grande na nossa cidade. Muito, a gente tem que agradecer, valorizar, agradecer e divulgar, né? Ajudar nessa É muito divulgação. arborizada a nossa cidade. A gente foi uma das lives, não sei onde exatamente, a pessoa escreveu que recebeu alguém em casa e a pessoa queria caminhar e não tinha por onde. Eu falei, olha, se é numa quadra é possível, a cidade é extremamente arborizada, você desce do seu prédio, você tem ali um verde, né? Nossa, Absolutamente intenso, assim, a gente tem tudo isso aqui muito forte. Então, é uma característica que eu acho importante também, né, Bárbara? não é isso. Bem, secretário, eu até estourei o tempo hoje, mas a conversa estava boa, não adianta, né? A gente foi conversando, aí uma coisa puxa a outra. Então é só reforçar mesmo, gente. Olha, amanhã tem outra live aqui falando agora sobre saúde, a importância da saúde. Você ir para indo para a trilha, amanhã no mesmo horário, 6h30. Na quinta-feira que vem tem outra live agora também aqui no Caminhos do Planalto Central. Quem quiser ser voluntário, é só procurar a gente pelo direct. Como a secretária falou também, quem tem interesse nos serviços, saber entender mais o que a Secretaria de Turismo está fazendo, acompanhar esse trabalho de perto. A próprio Instagram da Setu, que já colocou todos os caminhos, procurar também a Secretaria de Turismo que está de portas abertas, assim como recebeu a gente hoje. Obrigado por todo mundo que está acompanhando aqui desde o começo. Valeu mesmo, gente. Muito obrigada. Vai ficar tudo registrado aqui para a gente comentar nas próximas lives. E obrigada mais uma vez pela gentileza de ceder esse horário para conversar com a gente sobre os caminhos, secretário. Muito obrigado, um bate-papo delicioso, valeu mesmo, de coração. Eu agradeço, Bárbara, e estamos à disposição mesmo. Eu comentei dos grupos de trabalho que foram criados, o gastronômico, as rotas turísticas, nós temos o de qualificação também, o de eventos, e aqui nós estamos, né, com representantes do trade, com empresários, quem desejar também colaborar, participar, se integrar. Esse é um momento, como eu disse no início, de muita união, né? Então, às vezes, nós tivemos essa experiência hoje pela manhã, eram mais ou menos quase 40 pessoas, e muitas não se conheciam e são absolutamente aderentes e podem juntas realizar, né, muito mais do que sozinhas. Então, a secretaria também tem interesse em ouvir sugestões e nós vamos nos mobilizar para superarmos e encontrarmos todos aí esse caminho. Podem contar integralmente conosco. Juntos a gente vai mais longe, não tenho dúvida disso. Que lindo, que relato bom saber disso, que essas pessoas que não se conheciam estão agora se juntando, somando para os dois crescerem. Ganha, ganha, né, secretária? Exatamente. Ganha, ganha. Bem, mais uma vez, obrigada, gente. Qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Ótima noite. Boa noite. Até breve, Bárbara, eu espero. Até. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.